jogo em si, eu acho que o grande problema que hoje existe entre parte até da torcida e o time do Flamengo, o elenco, é uma expectativa exagerada. O time de ontem era o time reserva, gente. Todo reserva. Só quem foi titular contra o Corinthians, quando foi força máxima, foi Ayrton Lucas. Mas se o Alex Sandro estivesse em condições domingo, certamente jogaria o Alex Sandro, não o Ayrton Lucas. E ainda tem o Vinha, né, que está ainda se recuperando da lesão para voltar assim que possível. Então você vê, é um time reserva. É um time com jogadores importantes, jogadores caros, mas aquele é o time reserva do Flamengo. Ou seja, é um time que não tem o mesmo conjunto, é um time que não joga junto sempre. Numa partida em que ele criou muito o adversário, até bem organizado, se preocupando só em se defender, mas repetiu o erro de sempre, dos gols perdidos. Isso já não é uma novidade. Uma certa displicência do Michael naquele gol que ele perdeu no primeiro tempo, quando ele tenta chutar a bola do cantinho ali. E tinha até um jogador do Botafogo sobre a linha que poderia tirar a bola com o pé se ele consegue acertar. Ele ainda chutou para fora, pegou a bola livre, cara, o gol tá vazio, escolhe, bate no alto com força, tira dos homens, né, adversários que estão sobre a linha. Ele foi displicente. Tentou a bolinha colocada. O jogo está 0-0. O que é aquilo? O que é aquilo? Hein, Michael? Aí depois vem dizer que é mais fácil falar de fora. Para isso que ele ganha o que ele ganha. Não é para chutar para fora, é para chutar no gol. Se ele chuta no gol e o cara dá um salto e salva de cabeça, ok, né? Você teve ali uma grande intervenção de um adversário, mas chutou para fora ainda. Pelo amor de Deus, né? Então, assim, teve displicência, falta de pontaria. O Bruno Henrique mal, a gente não sabe até que ponto os problemas que ele enfrenta interferem no seu comportamento em campo, mas o fato que ele não tem jogado bem, perdeu também a oportunidade de gol. E o gol acabou saindo. Aí tem duas questões que eu acho do gol. Um, além do menino, do Jô ter aparecido bem ali, com 17 anos, foi legal. Ele tem ficado sempre no banco, né? Vem a lista ali de relacionados, o time está ali do banco, ele nunca entra. Ontem entrou e fez um gol importante, como o próprio Felipe falou. Não foi o gol do 3-0, do 4-0, foi o gol do 1-0. E o Juninho, que ainda acho muito afoito, mas acho que o Juninho ainda mostra virtudes. Ontem ele mostrou de novo a virtude. Ele não é um jogador alto, mas ele tem boa impulsão e colocação. Ele é bom no jogo aéreo. Se fosse uma bola, se o Juninho não ganhasse aquela bola pelo alto, não teria gol, gente. Ele ganhou pelo alto, cabeceou bem, o goleiro Michael, o goleiro, fez uma ótima defesa e o Jô entrou para fazer o gol. Então ele participou decisivamente do jogo. E acho que estranho que esse jogador não comece algumas partidas, ainda mais com o Bruno Henrique com a situação, e os outros pontas jogando em diferentes funções, até dependendo do sistema de jogo, da ocasião, e ele não começa. Eu acho que é um jogador que tem que insistir com ele. E o torcedor tem que entender o seguinte: o Juninho não é o Pedro. O Juninho custou 5 milhões de euros, o Flamengo já recusou 20 pelo Pedro. 20, já recusou. Não quero. O Juninho custou 5. O Juninho reserva. Ele é uma composição de elenco. Queriam tanto o homem do scout. Aí o Flamengo buscou um jogador que ninguém conhece. Aí querem que o cara chegue aqui e seja o quê? O Lamine Yamal? É isso? Tá de brincadeira. É óbvio, ele não é um jogadoraço, não é um cracaço. Acho que ele não vai ser titular do Flamengo assim, absoluto. É um cara para compor elenco. É o seguinte: o Flamengo registrou 236 milhões e 300 mil em receitas brutas entre janeiro e março de 2025. Esse é o maior faturamento operacional da história do clube para os 3 primeiros meses do ano. Óbvio, desconsiderando receitas com transferências de atletas. Essa informação foi divulgada no balanço oficial do clube, que está lá no site oficial. Quem gosta de acompanhar essas informações ficam lá no site oficial do clube. E nesse balanço financeiro do primeiro trimestre de 2025, o Flamengo indicou investimento de cerca de 100 milhões de reais em compra de jogadores. Pois é, veio Juninho, veio Danilo que foi, entre aspas, de graça. O Flamengo não pagou nenhuma transferência. Qual foi o outro? Você já sabe, eu vou recordar vocês aí do outro lado. Gonzalo Plata, é isso mesmo, porque o Flamengo mostrou nesse documento que pagou 29 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos de Gonzalo Plata junto ao Al Saad do Catar. Na ocasião, o Flamengo contratou o atacante equatoriano em agosto, do ano passado por cerca de 9 milhões de dólares. Inicialmente o clube pagou 4 milhões e 250 mil, ou seja, dá em torno de 24 milhões de reais por 50% para a liberação imediata do jogador. E ficou estipulado que se Plata batesse uma determinada meta é essa que a gente trouxe em primeira mão, de 1.500 minutos disputados no primeiro ano de contrato, o Fla obrigatoriamente teria que comprar
mais 50% do jogador por 3 milhões e 900 mil dólares, que dá exatamente 29 milhões de reais, segundo o documento oficial do Flamengo. E o Flamengo disse o seguinte nesse documento: o valor de 99,6 milhões de reais registrado é relativo à contratação dos atletas Danilo e Juninho. Esses dois custaram 52 milhões e 700 mil reais ao Flamengo, e também a opção de compra de parte dos direitos econômicos do atleta Gonzalo Plata de 29 milhões de reais, conforme previsto no contrato de transferência original, e 18 milhões referentes à capitalização de custos vinculados a contratos de exercícios anteriores, impostos sobre o pagamento de direitos no exterior e bônus contratuais, explicou informações. Informação também sobre Joshua, que fez fez o gol da vitória, o atacante que fez o gol da vitória em cima do Botafogo da Paraíba na noite de quinta-feira pela Copa do Brasil. Muita gente me perguntando a multa rescisória dele, 70 milhões de euros. Galera, mais de quase 400 milhões de reais. Multa rescisória é apenas para o clube se proteger, dificilmente alguém paga isso. Inclusive, na entrevista coletiva, o Felipe Luiz, eu acho que deu até uma exagerada, dizendo que está considerando o Joshua como se fosse uma contratação para ele. Eu acho que, se for uma contratação, essa contratação vai ser pouco utilizada, tal como ele é pouco utilizado, porque ele foi relacionado várias vezes para vários jogos e não entrou em campo. Inclusive, ele começou a ser relacionado na vaga do Wallace Yan, já expliquei aqui, por conta de uma queda de rendimento do Wallace Yan nos treinamentos, desde a briga que ele teve com o Joshua. Os dois quase saíram às vias de fato, na verdade, em um jogo do Campeonato Brasileiro Sub-20 contra o Cruzeiro. Isso aconteceu no vestiário, nos bastidores, não veio a público, e a gente trouxe essa informação antes do jogo. Quis o destino que o próprio Joshua botasse a bola na rede e desse a vitória ao Flamengo. Vamos falar agora do elenco profissional que se reapresenta nessa sexta-feira à tarde, para iniciar a preparação para pegar o Cruzeiro no domingo, e quarta-feira o Central Córdoba pela Libertadores lá na Argentina. Os dois jogos fora de casa, Cruzeiro em Belo Horizonte, Central Córdoba na Argentina. A informação que a gente tem agora é muito boa em relação ao Pedro, pelo menos eu acho boa, porque pode ser uma espécie de contratação, tal como foi a renovação do Gerson, que eu considerei uma contratação. Vamos lá, gente, para vocês entenderem o contexto dessa informação. O Pedro, ele tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027. Antes de ele se lesionar, inclusive quando ele já estava convocado para a seleção brasileira, a antiga gestão, no comando do Marcos Braz e do Bruno Spindel no departamento de futebol, estavam negociando e haviam prometido aos empresários do jogador uma renovação de contrato. Por que tinham prometido? Porque na janela anterior à lesão dele, o Pedro recebeu uma proposta milionária do Nottingham Forest, da Inglaterra. Esse clube fez uma proposta milionária no ponto de vista salarial para o Pedro e ofereceu 30 milhões de euros ao Flamengo. O Flamengo recusou. O Pedro falou assim: cara, deixa os clubes conversar. O Flamengo recusou, Pedro falou: beleza, então a gente segue aqui, não tem porquê, o Flamengo não quer, beleza, eu tô feliz no Flamengo, vida que segue. E aí eles trataram dessa renovação de contrato, ficou combinado que ia ter renovação de contrato. E aí veio a lesão do Pedro, em setembro. Obviamente, com a lesão, o Flamengo e os representantes do atleta pararam com a conversa da renovação de contrato. Agora o Pedro voltou, e voltou com tudo. O que aconteceu? Os empresários ligaram para o José Boto, ligaram para o Flamengo e falaram: olha só, o Pedro está com o salário defasado, a gente viu que vocês renovaram com o Gerson, a gente está acompanhando notícias aí que vocês estão conversando por uma renovação de contrato. A antiga gestão tinha um combinado, uma promessa com o Pedro que ele teria o contrato renovado para ter o aumento salarial, e agora a gente quer renovar esse contrato para ter esse aumento salarial. Se vocês não quiserem renovar, nós vamos avançar em conversas com outros clubes. O Nottingham Forest continua interessado em Pedro. E aí, vocês vão querer? Porque senão a gente vai buscar uma proposta, nós vamos trazer uma proposta antes mesmo do Super Mundial. Então, os empresários e até mesmo o jogador, porque para os empresários fazerem isso, o jogador autorizou, está ciente de que eles estão fazendo isso. Os empresários estão, entre aspas, cobrando do Flamengo essa renovação de contrato, o que eu acho justo, tá? O Pedro tem que ter o contrato dele renovado. Gente, o Pedro ganha menos que o Michael. A gente pôde ver no jogo de ontem a falta que o Pedro faz
E o que o Michael faz em campo? O Michael perdeu um gol sem goleiro. Ele é atacante. Ah, mas a dele não é fazer gol. Ele é atacante. Atacante não pode perder aquele tipo de gol. Nem zagueiro, ninguém pode perder aquele tipo de gol. E o Pedro é um jogador hoje excepcional. O Pedro hoje é o remédio do Flamengo. Com o Pedro em campo, o Flamengo é letal. O Flamengo precisa renovar o contrato do Pedro. Não pode correr risco de deixar esse jogador incomodado, com salário defasado. Como aconteceu com o Gerson, tinha que ter renovação de contrato, agora tem que ter renovação de contrato do Pedro. Foi algo que foi combinado e prometido pela antiga gestão. Agora, a nova gestão tem que fazer isso, tem que renovar o contrato do Pedro. O contrato dele vai até 2027. Vai bater 2026, os caras vão sentar no contrato e vão tirar, pode ter o risco de tirar o Pedro de graça. Então, eu acho que está certo sim, José Boto, em renovar esse contrato. Gabigol concedeu uma entrevista após a vitória do Cruzeiro e falou como vai ser enfrentar o Flamengo pela primeira vez, clube que ele tem bastante identificação e virou ídolo. Próximo jogo vai ser um reencontro massa. Vai ser um reencontro muito maneiro. Todos sabem do meu carinho, do meu amor pelo Flamengo, isso eu nunca vou esconder. É um time que está no meu coração, então eu espero que seja um encontro legal. E que o Cruzeiro vença, né? Obrigado, Gabi, valeu. Gabigol chegou ao Flamengo em janeiro de 2019, vindo por empréstimo da Inter de Milão. Rapidamente se tornou ídolo da torcida ao marcar muitos gols e ser decisivo em momentos importantes. Seu auge foi em 2019, quando marcou os 2 gols da virada histórica contra o River Plate na final da Libertadores, dando ao Flamengo seu segundo título da competição após 38 anos. Nesse mesmo ano, também foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, que o Flamengo venceu com folga. Em 2020, Gabigol foi comprado em definitivo e seguiu sendo peça-chave do time, conquistando mais títulos como a Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Campeonato Carioca e mais uma Libertadores em 2022. Sempre com personalidade forte e provocador, Gabigol se tornou símbolo da era vitoriosa do clube. Nos anos seguintes, no entanto, seu desempenho oscilou e, sob o comando de Tite, em 2024, perdeu espaço, virou reserva e foi envolvido em polêmicas, incluindo uma suspensão por tentativa de fraude em exame antidoping. A relação com a diretoria e a comissão técnica se desgastou e sua permanência no clube começou a ser questionada. Agora eu quero saber a opinião de vocês torcedores, vocês aceitariam Gabigol de volta? Comenta aqui embaixo, deixa a curtida no vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Mengão. Saudações rubro-negras!